Recortes em Provérbios, capítulo 2, 4 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série que se chama Recortes em Provérbios, no mês de maio de 2024, com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo do livro de Provérbios de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Nós já gravamos Provérbios algumas vezes aqui no canal. Nesta série de recortes em Provérbios, nós vamos usar a versão da Bíblia da NVI, a nova versão internacional. Assista às outras séries já gravadas aqui do canal. Nós já gravamos 4 vezes o livro de Provérbios nesse ano de 2024. Em janeiro, nós gravamos um curso com 60 vídeos, de 30 a 45 minutos, explicando todo o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 31. Nós fomos gravando vídeos e terminamos isso em janeiro. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, nos capítulos de Provérbios. Nós pegamos cada um dos textos de Provérbios, dos capítulos, tiramos um trecho para a vida e apresentamos uma lição. No mês de março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, onde nós apresentamos todos os assuntos que cada um dos capítulos de Provérbios trata. Para quem gosta de estudar Provérbios num tempo que não é muito longo, de 30 a 40 minutos, num único capítulo, num único vídeo, estudando todos os assuntos daquele capítulo, acessar essa série ajuda bastante. No mês de abril, nós começamos a gravar leituras em Provérbios, em que nós, com o objetivo de aumentar o nosso relacionamento com Deus e o nosso desenvolvimento pessoal. Hoje, dia 4 de maio, nós gravamos leituras em Provérbios, capítulo 23, e colocamos ali no canal. Daí, terminamos de gravar os recortes em Provérbios, capítulo 1, hoje, dia 4 de maio. Estamos gravando também aqui o capítulo 2, porque o nosso objetivo é que no mês de maio, até o dia 31 de maio, a gente tenha terminado os recortes em Provérbios. No final do mês de maio, você vai ter ali os 31 vídeos, com os recortes de cada um dos capítulos de Provérbios. E é mais uma série. Esta série dos recortes, como eu já coloquei aqui, né, na tela, a gente vai destacar as passagens do capítulo de forma intencional. De forma intencional, ou seja, para chamar com a intenção de mostrar ali o que cada capítulo está nos ensinando. E o que tem de diferencial nessa série de recortes em Provérbios é que nas outras 4, nós gravamos sempre usando a Bíblia Almeida, revista e corrigida. Nessa, vai ser a primeira série que nós vamos gravar usando a versão da NVI, a nova versão internacional. Então, dito isso, recortes do capítulo 2. O capítulo 2 de Provérbios, a essência do capítulo 2 é nos explicar o que significa o temor ao Senhor. Então, o primeiro recorte é como saber o que significa o temor ao Senhor. Muito se fala a respeito de temer a Deus, tema ao Senhor, respeite ao Senhor, considere o Senhor, mas como que eu e você podemos entender o temor ao Senhor? E esse é o primeiro recorte. Salomão explica nos versículos 1 ao versículo 5 como que eu consigo entender o que é o temor ao Senhor. Ele fala assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, versículo 2,
E se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. 3. Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto. 4. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. 5. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que temor, nós podemos entender que temor ao Senhor é um caminho. Temor ao Senhor não é alguém chegar para mim, para você e dizer assim: você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que se comportar assim, porque é assim que é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é algo mais profundo. É algo que você precisa aceitar a palavra de Deus, ou seja, reconhecer a Bíblia é a palavra de Deus, então eu vou ler a Bíblia. Eu aceito que ela é a palavra de Deus, eu vou ler ela para começar a estudar, para começar a pensar a respeito do que ela fala. Eu vou aceitar as palavras. E aí eu vou guardar no coração os mandamentos. O primeiro passo para que uma pessoa possa temer ao Senhor é que ela aceite os mandamentos. Você aceita. Num primeiro momento, você não entende a profundidade do mandamento. Então você usa uma roupa muito curta e você diz, as pessoas falam, olha, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é mais adequado vestir uma roupa mais comportada. No princípio, para quem está muito tempo acostumado a usar roupa curta, trocar o guarda-roupa é algo que gera um choque na pessoa. Uma pessoa que está muito acostumada a falar gírias, dizer troque o vocabulário, é algo que no princípio choca a pessoa. Uma pessoa que está acostumada a fazer contratos e a enganar as pessoas, faz tanto isso que isso é normal para ela. E dizer para ela, agora pare de fazer isso, seja honesto nos seus contratos. No começo, é algo que choca a pessoa. Uma pessoa que está acostumada a assistir determinados tipos de vídeos. Você fala, pare de assistir esses vídeos. A pessoa fica um pouco chocada. Por quê? Porque ela já tem um hábito, ela tem toda uma história de vida fazendo aquilo. Mas para você entender, saber o que significa o temor ao Senhor, você precisa aceitar as palavras. Dizer, eu quero um compromisso, e eles estão dizendo que essa é a forma que está na Bíblia de temer, de considerar e respeitar a Deus. Então eu quero muito respeitar a Deus, então no princípio eu não vou tanto questionar, eu vou verificar aquilo que eu preciso mudar e eu vou mudar, seguindo aqueles mandamentos, aceitando. No segundo versículo, eu não posso ficar só obedecendo sem entender o significado daquilo. Existe uma razão pela qual não se deve usar a roupa curta. Existe uma razão pela qual não se deve falar palavrões. Existe uma razão pela qual não se deve assistir determinados conteúdos. Não se deve assistir pornografia porque gera pensamentos que liberam prazer imediato. E a própria ciência explica que quem fica muito tempo acompanhando pornografia perde a capacidade cerebral. Não se deve falar palavrões, porque quando você fala muitos palavrões, você vai desenvolvendo uma forma de se comunicar. Fica natural para você estar o tempo todo xingando, estar o tempo todo com raiva, se chateando com as coisas. E quem fala palavrão a todo tempo não desenvolve domínio próprio. Acaba ficando tempo, quando sente vontade de ficar irado,
fica irado, fica com raiva, não se controla e acaba gerando problemas nas pessoas com quem habita. Quando você expõe o seu corpo, você está entregando o que existe de mais valioso que deve ser reservado para o seu esposo e que deve ser reservado para a sua esposa. E você expõe aquilo que você tem para pessoas que não têm nada a ver com a sua intimidade. E isso pode gerar situações ruins, como ciúmes, naquele que é seu marido, naquela que é sua esposa e que, com todo o direito, tem a prerrogativa de terem você só para ele, só para ela. Então, existe para cada mandamento, existe uma razão. No começo nós podemos não entender, mas no começo nós precisamos aceitar. Mas depois que nós já aceitamos, estamos seguindo, nós precisamos crescer no conhecimento. Essas explicações que eu apresentei aqui são apenas pequenas amostras de que para cada mandamento existe um sentido, existe uma razão, existe um motivo. E é por isso que o versículo 2 fala: se você der ouvidos à sabedoria. Depois que eu aceitei, eu tenho que começar a ouvir a palavra e querer entender as razões dela. Porque quando eu entendo, eu já não sou apenas uma pessoa que está obedecendo. Eu sou uma pessoa que está fazendo aquilo com inteligência. Conta-se a história de uma mulher que estava assando um peixe e ela cortou o rabo do peixe e colocou do lado na travessa para que fosse assado. E o marido perguntou para ela: por que você cortou o rabo do peixe? E ela disse: porque eu aprendi assim com a minha mãe. Então ele foi até a sogra e perguntou: por que você ensinou a minha esposa a fazer o peixe dessa forma? E ela disse: porque eu aprendi assim com a minha mãe. Então aquele esposo foi até a avó da sua esposa e perguntou: por que você ensinou a sua filha a assar o peixe dessa forma? E ela disse: porque na minha casa a travessa era pequena e não havia espaço para o rabo do peixe, então eu precisava cortá-lo para colocar dentro da travessa para que fosse possível assar o peixe por inteiro. Então veja que ela passou um ensinamento para a sogra daquele homem. A esposa daquele homem estava assando peixe daquela forma porque haviam aprendido dessa forma. Mas apenas a avó da esposa é que sabia o motivo, a razão pela qual o peixe era assado daquela maneira. É muito importante você entender por que o mandamento é um mandamento. Porque se elas entendessem isso, tanto a mãe dela, a sogra, quanto a própria esposa já poderiam colocar o peixe inteiro para ser assado, sem problema algum. Então, se você der ouvidos à sabedoria, você vai entender por que você está seguindo a Deus, que tem um sentido naquele mandamento. Mas veja que o temor ao Senhor, ele não para por aí. Você aceita a palavra, você inclina os ouvidos, você dá ouvidos à sabedoria. Sabedoria é quando você começa a meditar na palavra para buscar entender as coisas. E aí você inclina o teu coração para o discernimento. Veja que existe um esforço. Você precisa receber a palavra, você precisa colocar os seus ouvidos para ficarem atentos. Você precisa realmente buscar, querer receber o conhecimento da sabedoria, e aí você precisa inclinar o teu coração para isso. E aí depois no versículo 3 ele fala assim: se você clamar por entendimento, tem umas versões na Bíblia que fala assim: se você gritar, se você suplicar por entendimento, ou seja, se você orar e disser para Deus: Deus, eu quero entender por que que eu não posso mais fazer isso. Por que que isso é pecado? Por que
que o Senhor colocou no teu mandamento essa palavra. Se você clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, ou seja, se você realmente pedir a Deus em oração, versículo 4, se você procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Todo mundo sabe que quando uma pessoa vai em busca do ouro, é muito difícil de você encontrar o ouro. As pessoas ficam ali muitas horas, muitos dias. Tem pessoas que têm máquinas para fazer escavações em terrenos, para procurar pedras preciosas. O versículo 4 fala a respeito de um trabalho que é feito. A pessoa realmente busca ter conhecimento. Aí o versículo 5 conclui que, então, depois que você seguir esses passos, você vai entender o que é temer ao Senhor. Você vai entender o que é respeitar a Deus, o que é considerar Deus, e você vai achar o conhecimento de Deus. Quando nós vemos essa palavra achar, quem achou é porque procurou. Quem achou é porque ficou escavando, ficou buscando conhecer a Deus. Então, como saber o que significa o temor ao Senhor? Como que eu descubro o temor ao Senhor? Eu descubro o temor ao Senhor realmente aplicando todo o meu ser para conhecer ao Senhor. Então veja, eu abro meu coração para receber a palavra, eu fico atento com os meus ouvidos, prestando atenção a respeito de tudo que se fala de Deus, eu inclino meu coração para isso. Eu realmente uso a minha boca para orar e dizer a Deus: Deus, eu quero receber o entendimento. Eu quero realmente que o Senhor me mostre como amar o Senhor mais e mais. E depois eu começo a buscar isso. Eu vou atrás disso. Então eu entendo o temor ao Senhor. E quando eu entendo por que o Senhor quer que eu me porte de uma forma, que eu fale de uma forma, que eu me vista de uma certa forma, que eu assuma determinados posicionamentos em relação aos diversos assuntos da vida, sobre temas polêmicos, o aborto, o adultério, o homossexualismo, o lesbianismo, quando as pessoas querem começar a flexionar, a aceitar essas coisas, quando você entende que para cada uma das proibições de Deus existe um fundamento, você naturalmente segue nesse caminho porque você entende o respeito ao Senhor. Você entende o que é a consideração, o respeito ao Senhor. Que Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele estabeleceu regramentos e para que nós possamos estar com Ele, nós precisamos estar de acordo com esses regramentos. Agora, o segundo recorte de Provérbios capítulo 2 é: tudo bem, eu faço todo esse esforço para entender o que é o temor ao Senhor. E o que eu ganho com isso? Qual é o valor de saber o significado de temor ao Senhor? Saber o que é o temor ao Senhor interessa no que para mim? Interessa em alguns pontos. O primeiro ponto: você recebe a verdadeira sabedoria do dono dela. O dono da sabedoria é Deus. Veja o que dizem os versículos 6, 7 e 8. Estão escritos aqui no texto: pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. 7. Ele reserva a sensatez, ou seja, o juízo, a inteligência, o discernimento, a prudência, a capacidade de resolver as coisas com a sabedoria. Ele reserva a sensatez para o justo. Quem é o justo? Justo é aquele que se ajusta à vontade de Deus. Pense em alguma coisa que está bem justa, bem ligada, bem colada com a outra coisa. Pense em algo assim: aquele que teme ao Senhor, ele dedica 100% da vida dele
para estar com Deus. Ele não vai querer que tenha sobra nessa comunhão com Deus. Ele vai querer estar justinho, exatamente colado com a vontade de Deus. Deus, ele reserva a sensatez para o justo, para aquele que quer estar totalmente colado em Deus. Como um escudo protege quem anda com integridade. Deus, quando ele vê que a pessoa teme a ele, ele se coloca como um escudo na sua frente. Quando vem ataques contra a sua vida, quando vem coisas negativas contra a sua vida, o próprio Deus se faz como um escudo para protegê-lo, para livrá-lo, porque ele vê que você anda com integridade. Integridade significa o quê? Significa inteiro, integral, completo. Então, quando ele é como um escudo, ele protege quem anda com integridade. Aquele é a mesma ideia do justo. O justo, ele fica justinho com Deus, e o íntegro é aquele que é inteiro, integral, integralmente de Deus. Versículo 8, por que ele faz isso? Porque Deus guarda a vereda, guarda o caminho do justo e protege o caminho de seus fiéis. Quando você teme ao Senhor, esse é o primeiro benefício, a primeira vantagem. Qual o valor de você saber o significado de temor ao Senhor? Você vai receber a verdadeira sabedoria de Deus. Você vai entender. Naturalmente, você vai fazer a coisa correta, porque vai ser fácil para você entender o que é certo e o que é errado. Você não vai ter dificuldade. Percebe que às vezes você conversa com uma pessoa, é tão difícil para ela entender que não é certo ficar o tempo todo falando palavrões, porque aquilo gera um hábito negativo, uma coisa ruim. Tem aquela pessoa que tem o hábito de reclamar da vida, a pessoa que é vitimista. Tudo é culpa de alguém. E a pessoa, quando ela alimenta aquele hábito, ela nunca assume a responsabilidade pela vida dela. E ela fica naquele hábito, ela não prospera, ela fica para sempre acorrentada, porque ela não consegue agradecer pelo que tem e fazer a força necessária para avançar no que precisa. Então aquela pessoa fica naquele hábito, é difícil de você explicar para a pessoa que aquilo é errado. Agora, quando a pessoa ela quer realmente temer ao Senhor, ela fala, eu vou corrigir o que eu preciso corrigir. Ela se entrega completamente. Então Deus vê que a pessoa está inteira com ele. E ele guarda essa pessoa e começa a mostrar a verdadeira sabedoria. Qual a segunda vantagem de você entender o que é o temor ao Senhor? Você entende o que é certo e toma decisões certas. Veja ali na tela os versículos 9, 10 e 11. Então, o segundo, você entende o que é certo, naturalmente. E como você entende o que é certo, você toma decisões certas naturalmente. Fica fácil da pessoa que é sábia tomar a decisão correta. E é tão difícil para a pessoa que é tola, que não entende o temor ao Senhor, tomar a decisão certa. Aquela pessoa que, por exemplo, já teve um namoro fracassado com uma pessoa que tem certas características e depois ela vai e começou um novo namoro e essa pessoa nova é exatamente igual à pessoa que ela terminou. E ela não percebe isso. Tem pessoas que repetem o mesmo erro e elas falam assim, mas eu não sei aonde que eu estou errando. Porque a pessoa não tem a falta de temor ao Senhor faz ela não encontrar a verdadeira sabedoria. Porque o Senhor dá a verdadeira sabedoria para aquele que teme ao Senhor, aquele que ajusta a sua vontade e alinha a sua vontade de maneira completa a Deus. Vamos ler aqui os versículos 9, 10 e 11. Então você entenderá. Entender significa que você realmente conhece, que você internalizou. Existe uma diferença entre conhecer e entender. Conhecer, você sabe pelo conhecimento. Isso é errado. Entender é você não fazer aquilo, porque você fala assim, eu sei tanto que isso é errado que eu não faço isso. O entender é mais profundo do que o conhecer.
O entender é o momento em que você já passou usando a inteligência para racionalizar o conhecimento e saber que aquilo faz mal para você. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Pois, versículo 10, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Versículo 11, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Quando você teme ao Senhor e você quer fazer realmente a vontade de Deus, Deus fala com você e você escuta. Com o passar do tempo, quando você percebe que Deus é sempre bom e que Ele nunca erra, Deus fala e você já obedece, porque você fala, eu tenho certeza que se Deus falou que não é para mim e que não é para eu fazer, é porque eu tenho certeza que é ruim. Porque Deus nunca erra, Ele nunca falha, Ele sempre acerta e Ele é sempre bom, o tempo todo bom. Terceiro ponto de você entender, nós estamos colocando aqui o valor de você entender o que é o temor ao Senhor. O terceiro ponto, você vai livrar-se dos homens maus. Vamos ler aqui dos versículos 12 ao 15. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. 13. Que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas, que têm prazer em fazer o mal e exultam, ou seja, que pulam de alegria com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Tem aquelas pessoas que têm dificuldade de encontrar bons amigos. Parece que a pessoa, sempre que vai procurar um amigo, acaba se relacionando com amigos que só fazem a coisa errada. Por que isso acontece? Porque a pessoa não entende o temor ao Senhor. Quando a pessoa entende o temor ao Senhor e ela está ali buscando o temor ao Senhor, ela logo identifica, ela logo percebe. Essa pessoa pratica o mal, eu não vou andar com ela. Por isso é importante você saber o que é o temor ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, você tem a capacidade de escolher os seus amigos de uma forma melhor. Você sabe discernir entre as pessoas que você deve andar e as que não devem andar juntamente com você. Tem pessoas que têm dificuldade em escolher amigos. Você precisa verificar com quem você anda, não com toda e qualquer pessoa que se aproxima de você. Aliás, o diabo sempre lança pessoas que são muitas vezes muito agradáveis, que falam muito bem, que são muito simpáticas, que muitas vezes falseiam, que gostam de você e vêm com ciladas e armadilhas para derrubar a sua vida. E tem pessoas que são desavisadas e porque receberam uma gentileza, um favor de alguém, acabam caindo nesse laço. Vou dar um exemplo prático. Certa vez, um irmão e uma irmã estavam passeando em uma avenida. De repente, foram fazer uma viagem com um grupo de pessoas de uma igreja. Veja o exemplo. Isso é um exemplo, mas é uma coisa que aconteceu com as pessoas da igreja. No meio daquele grupo de pessoas da igreja, havia algumas pessoas que eram recém-convertidas, pessoas que ainda estavam aprendendo a palavra. E uma dessas pessoas que estava no ônibus gostou da irmã de um desse casal de irmãos, né? O irmão com a irmã. Então ele projetou como que ele chegaria nessa menina. Ele ficou aguardando um momento em que o irmão ia se levantar para pegar água, e ele se apressou, pegou a água e ofereceu. E esse irmão desavisado recebeu aquela água, agradeceu e disse assim: obrigado. Foi um ponto de contato que essa pessoa abriu. Nos dias seguintes, essa pessoa foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que chegou na irmã
como se já tivesse toda a intimidade numa viagem de apenas 2 dias. Então, esse assunto foi discutido ali, porque esse recém-convertido extrapolou algum limite, e aquele irmão, aquela irmã ficaram surpresos com aquilo que tinha acontecido, porque não esperavam isso naquela viagem. Muitas vezes você vai estar em um ambiente religioso, dentro de uma missa, dentro de uma igreja, seja ela qual for, e de repente alguém está ali reparando em você, de repente está falando alguma coisa indevida e você pensa: nunca mais eu volto nessa igreja. Repense, pode ser que aquela pessoa não representa aquela igreja. Uma pessoa que é corrupta, uma pessoa que roubou alguma oferta, algum dízimo, uma pessoa que se vestiu de maneira inadequada, uma pessoa que falou uma palavra que não é correta e que se apresentou como alguém que era da igreja, pode ser alguém que ainda está no processo de entender o que é o temor ao Senhor. Então é necessário prestar atenção nisso. Mas, quando você vai entendendo o que é o temor ao Senhor, você consegue separar o joio do trigo e você se livra de andar com os homens maus. O quarto ponto eu coloquei ali em vermelho, porque é um alerta. Acontece muito entre as pessoas. Você vai identificar a mulher imoral e escapar dela. E quando esse texto fala que você vai identificar a mulher imoral e escapar dela, também se aplica para as mulheres. Você vai identificar o homem que é imoral e vai perceber as investidas e as estratégias imorais e vai escapar do laço. O versículo 16 até o 19 fala: ela também, a sabedoria, né? O temor ao Senhor, também te livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. 17. Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora, né, despreza a aliança que fez diante de Deus. Então veja, tem aquela pessoa que é imoral, já é casada, desrespeita a aliança que foi feita diante de Deus. Esse versículo 17 nos mostra que todo casamento é uma aliança que foi feita diante de Deus. É um compromisso que você faz com a outra pessoa diante de Deus. 18. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. E o 19. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. É fato que nós vemos no mundo prático, quando um homem ou quando uma mulher se envolve com uma outra pessoa casada, ela acaba saindo de casa, perde o casamento, entra num processo de divórcio, ocorre a divisão do patrimônio, os filhos acabam sendo abandonados emocionalmente, sentimentalmente. Toda essa desgraça acontece em razão da falta do domínio, do equilíbrio em relação aos seus sentimentos, em relação à sua vida pessoal. Se o casamento tem algum problema, ele pode ser tratado pela conversa, pode ser tratado pela humildade, o reconhecimento de que há necessidade de haver acordo e a intenção de manter esse casamento com essa pessoa. Um dia você amou essa mulher, um dia você amou esse homem. Não é possível que aquele amor que vocês tiveram um pelo outro tenha se perdido e que não possa ser restabelecido. O amor, ele envolve decisão. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, Paulo explica as características do amor. O amor, ele é uma decisão porque ele decide sofrer, ele decide mudar, ele decide conhecer, ele decide se doar para o outro.
Mas, junto com o amor, nessa terra, as pessoas estão sujeitas às paixões. Quando elas estão passando por uma crise, seja financeira, seja no entendimento, seja nos hábitos da pessoa com quem você está casado, com quem você está casado, de repente aparece a pessoa que também é casada, mas que não respeita a aliança que tem e que vem também apaixonado, também apaixonada, porque está olhando pela aparência, pelo aspecto químico e passa por cima de toda a razão e acaba gerando toda essa destruição. Divórcio tem sido uma destruição muito grande, que tem tomado conta de muitas famílias, porque falta de temor ao Senhor. Aqueles que estão alinhados e que estão ajustados com o Senhor, aqueles que são integralmente, que são inteiros, que são íntegros, eles conseguem identificar esse processo diariamente. E eles tomam decisões, que são decisões, naturalmente eles tomam a decisão de continuar seguindo, guerreando por aquilo que é a palavra de Deus. Quinto, você andará naturalmente pelo caminho dos justos. Versículo 20 fala: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Quando você teme ao Senhor, você naturalmente tem sabedoria e anda no caminho certo. O último recorte de Provérbios capítulo 2 é o terceiro recorte. Qual a importância de você saber o significado do temor ao Senhor? Então, o primeiro ponto é como que você entende o significado do temor ao Senhor. O segundo ponto é qual a vantagem, o valor de eu saber o temor ao Senhor. E o último ponto é qual a importância, por que é importante você saber o significado do temor ao Senhor. Ali na tela, quando você sabe o que é o temor ao Senhor, e você sabe o seu valor, você anda nesse caminho e é bem sucedido, porque você faz tudo na direção certa. São os versículos 21 e 22. O versículo 21 fala: pois os justos habitarão na terra. O que significa habitar na terra? Habitar na terra significa eu entro numa terra, eu construo a minha casa, eu coloco os meus animais, eu planto a minha vida inteira ali e eu consigo morar ali. Não existe nada pior do que você se esforçar e fazer alguma coisa, construir alguma coisa e depois você ter que não poder desfrutar daquilo sobre o que você trabalhou. Os justos habitarão na terra. Nada é pior do que você construir um relacionamento com alguém, comprar casas, carros, ter os seus filhos, dando um exemplo aqui no casamento, e depois não habitar nessa terra. Por alguma razão haver um desentendimento, por alguma razão um dos dois se deixar levar por uma paixão e de repente perder tudo aquilo que foi construído ao longo de anos. Então, os justos, aquele que se ajusta, cola em Deus para ficar bem ajustadinho com o temor ao Senhor, não tem sobra para entrar qualquer coisa que vai destruir a vida dessa pessoa. Então, os justos, eles vão habitar na terra. E os íntegros são aqueles que são inteiros. Aquele que é inteiramente dedicado ao temor ao Senhor, nela permanecerão. Ou seja, você não vai só construir, conquistar, você vai permanecer naquilo que você construiu, naquilo que você conquistou. Você não vai retroceder, você não vai perder aquilo que você tem. E o versículo 22, mas, por outro lado, os ímpios, ou seja, aqueles que não são justos, aqueles que não seguem o temor ao Senhor, aqueles que praticam a impiedade. A impiedade significa que fazem tudo contra o temor ao Senhor. Serão eliminados da terra.
e dela os infiéis serão arrancados. Aquele que é infiel, que não permanece no temor ao Senhor, acaba sendo arrancado por quê? Faz as coisas como bem quer e como bem entende. Não respeita o valor do temor ao Senhor. É por isso que o capítulo 2 é um dos capítulos mais importantes de Provérbios. Porque o capítulo 2 ele explica para nós o que significa o temor ao Senhor. Mostra qual é o valor, pelo menos cinco pontos aqui nós vimos, do valor de temer ao Senhor. E mostra o resultado prático, a importância de você entender o que é isso. Vai permitir que você tenha uma vida de sucesso. Você vai construir, conquistar e você vai habitar aquilo que você construiu e conquistou. Em todas as áreas da vida. Eu dei o exemplo do casamento, mas é em tudo. Você vai montar um negócio, uma empresa, Deus vai te dar a instrução, a iluminação, o conhecimento, você vai avançar, você vai projetar, cursar uma faculdade, você vai ser bem-sucedido, porque ajustado com Deus, Ele vai ser o teu escudo, Ele vai na sua frente, Ele vai lhe proteger e vai dar a vitória que você precisa para receber aquilo que está projetando e está fazendo. O versículo do dia. Aqui do capítulo 2, eu separei o versículo 21. Pois os justos, ou seja, os que estão ajustados ao temor ao Senhor, habitarão na terra. E os íntegros, ou seja, os inteiros, aqueles que estão integralmente dedicados a conhecer o temor ao Senhor, nela permanecerão na sua terra, conquistarão e viverão aquilo que conquistaram, sem perder aquilo que conquistaram. Curta esse vídeo, comente algum versículo. Qual o versículo que falou mais com você? Deixe nos comentários. O versículo que falou mais comigo foi o versículo e diga qual o versículo. E compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.